oportunidade de ouro, não, de diamante, para você melhorar aí no jogo de xadrez. São 10 cursos pelo preço de um, com o grande mestre André Diamante, tá? Então você vai ter aqui cursos sobre como melhorar no xadrez, cursos sobre cálculo, que é diferente de tática, cursos de abertura, de estratégia, enfim, um grande conteúdo aqui que você pode ver e rever sempre que você quiser, acesso vitalício e com certificado de conclusão. Tá esperando o quê para melhorar no jogo de xadrez, melhorar sua compreensão e ter melhores resultados aí nas partidas? 10 cursos pelo preço de um, o link tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? O ex-campeão mundial de partidas rápidas, Nordibek Abdusattorov, jogador do Uzbequistão, está fazendo um excelente Tata Steel Masters 2023. Está em segundo colocado, vamos dar uma olhada na partida dele contra o Magsudlu, vamos lá. Muito bem galera, a gente tem aqui o jogador Abdusattorov, prodígio, abrindo a partida com o peão do rei. Magsudlu, jogador iraniano fortíssimo, super grande mestre, 2719 de rate, são dois prodígios aqui. Ele responde com E5, é a nova geração, cavalo em F3, cavalo C6 e aqui bispo B5, a abertura Ruy Lopes. A6 foi jogado, questiona o bispo vem para 4, cavalo em F6, a defesa morfe, atacando aqui o peão central e aqui Roque colocando o primeiro rei em segurança. Bispo em E7 foi jogado, D3 protege o peão central, D6 e aqui C3 possibilitando o recuo do bispo, né? Aqui é o seguinte galera, D6 protege esse peão, logo o cavalo está livre, para quê? Para jogar B5 e depois de bispo B3 perseguir aqui o bispo e capturar esse bispo poderoso aqui das brancas, tá? Por isso C3, por isso D6 protege o peão, ameaça B5 seguido de cavalo E5 e por isso C3 para poder manter o bispo no tabuleiro, tá bom? Roque foi jogado, torre em E1, B5 chega de qualquer maneira. Aqui muita gente joga o bispo B3, espera o cavalo se deslocar para o canto para jogar um bispo C2. Também é uma possibilidade interessante, mas os computadores apontam que é melhor ainda nessa posição jogar direto com bispo C2. E aqui a turma mostra todo o seu preparo, né? Aqui é no detalhe, a abertura é igual o salto da natação, o salto inicial lá é no detalhe, né? Então aqui a turma vai no mínimo detalhe. Torre em E8 foi jogado, cavalo de B em D2, bispo em F8 segue saindo da frente aqui da torre. E o Abdusa segue manobrando aqui o cavalo, manobra típica aqui de Ruy Lopes, né? Esse cavalo indo lá para G3 ou E3. A partida seguiu com G6, já controlando e antevendo que o cavalo gostaria de ficar na casa de F5. G6 já frustra esse plano e o bispo tá pronto para cobrir as casas escuras que foram enfraquecidas. H3 seguiu na partida, bispo G7 se posiciona, cavalo G3 de qualquer maneira. E aqui o Magsudlu ataca o centro com D5. E aqui D4, uma variante bem ardida, o melhor lance da posição aqui pelo Abdusa. Notem que apesar de ser uma Ruy Lopes, às vezes a gente acha que eles tudo estão na teoria e tudo mais, aqui não, né? O Abdusattorov provavelmente está melhor preparado na abertura, o Magsudlu já gastou aqui bastante tempo aqui para chegar no lance 14, né? Muito bem, D por E4 seguiu na partida, cavalo por E4 recupera o peão. E por D4 ganhando um peão. E aqui a gente fala o seguinte, qual é o melhor lance da posição, né? E aqui o cavalo, vejam só, vamos tentar entender aqui um pouquinho a posição. Será que vale a pena recuperar aqui o peão? Bom, aqui tá vindo o cavalo por E4, bispo por E4, bispo B7, com um bom jogo aí para os dois lados, brancas com um peão enfraquecido, bastante incômodo de jogar. Então qual é a ideia aqui do Abdusattorov? Ele segue com o melhor lance aqui, bispo G5, pressão agora aqui em F6, entregando um peão e oferecendo a possibilidade de jogar peão toma, aonde as brancas ficariam ganhas no ato. Depois de cavalo por F6, bispo por F6, torre por E8 primeiro, deslocando a dama. E seguindo com o bispo por F6, né? Então a posição é bem perigosa, bispo G5 exclama duas, não dá tempo de capturar aqui em C3. A partida segue com o bispo em E6, fazendo, portanto, bloqueio na coluna E. E agora, bispo B3, olha que interessante, gambitou mesmo o peão aí. Não está se incomodando com um lance, por exemplo, como peão toma, por conta de dama por D8, seguido de cavalo por F6 e aquela história toda que a gente já viu, né? Existe sempre essa ameaça aí de trocar as damas e perder uma defesa. Por isso, H6 foi jogado questionando o bispo. E aqui, bispo por E6, primeiro pelo Abdusa. E aqui a ideia dele é a seguinte, se H por G5, o Abdusattorov quer jogar
bispo por F7, galera. Olha como a posição já é interessante aqui, né? Bem interessante. E o rei aqui teria que ficar coladinho aqui na torre, por exemplo, torre por E8, seguido de dama B3 com forte ataque aqui para as brancas, né? O rei cortado, provavelmente tá vindo torre E1, seguido de cavalo aqui, enfim, vamos ver uma possibilidade aqui, né? Peão toma torre E1 aqui atacando a dama, torre D1 segue perseguindo a dama, a casa de H7 por enquanto tá dominada aqui pelo cavalo, seria ótimo, né? Mas ainda não dá. Enfim, aqui a gente tem um jogo bem difícil aqui para as negras por conta do rei exposto, né? E muita peça vindo para cima, realmente. Vale a pena pelo preço aqui de um peão, é isso? Não. Pelo preço de uma peça por 2 peões, né? É, aqui tem um sacrifício de peça para atacar esse rei. É bem arriscado, bem interessante. Abdusattorov propondo aqui uma partida bem interessante com essa variante aqui, bispo por E6, hein? Que loucura de partida. A partida seguiu com torre por E6, o Magsudlu decide não arriscar. E agora cavalo por F6, bispo toma, torre por E6 primeiro, que sofisticado. F por E6 e agora dama em E2 aqui. Que é isso? Isso aqui é uma partida maravilhosa. Esse menino joga demais. Joga muito, né? Ele tá de olho agora no peão que tá enfraquecido e vai recuperar a peça lá em C6, né? A partida seguiu com H por G5, dama por E6, cheque, rei em H7, dama por C6, D por C3, B por C3. E aqui então a gente tem igualdade material, no final das contas igualdade material. E um rei bastante exposto aqui do Magsudlu, mas ainda tem muito jogo, né? Não tem tanta peça assim para atacar. E por enquanto aqui a dama tá bem controlada, né? Ela não consegue... ir para nenhuma casa e o cavalo também está bem controlado. Então vamos ver como segue B4. O Magsudlu coloca pressão aqui nessa diagonal. Torre em E1 agora entregando o peão de C3. O Abdusattorov mais uma vez tem um peão a menos, mas ele segue agora com torre E6. Ataca o bispo, pressiona o peão aqui de G6 também. Rei G7 traz a proteção, o único lance da posição forçado. E agora cavalo E5, né? E aqui a história é a seguinte. Se bispo por E5... torre por E5 aqui, não, torre por G6 é tentador, mas não vale a pena ficar com uma peça a menos e um peão passado, né? Deixar um peão passado aqui, torre por E5 seria uma possibilidade com uma posição ainda difícil, né? As brancas com um peão a menos, um peão passado interessante, mais um ataque aqui pra cima do rei exposto, né? Então a partida seguiu primeiro com dama D1 cheque e depois de rei H2 agora sem bispo por E5 cheque. Torre por E5 e a dama volta pra D6 pra proteger aqui em C7 e atacar a torre. E aqui, daqui em diante... dama por C3 e a gente tem aqui torre E8 e daqui por diante a gente vai ver esse final incrível, onde o detalhe da história é o rei das negras está um pouco mais exposto do que o rei das brancas, né? Você fala, Rafa, torre E8, por que eu não capturo agora dando um cheque descoberto? É porque aí o adversário captura o rei, quebra a cruz, põe no bolso e sai correndo pelo salão, né? Então aqui a torre tá cravada, por isso F4 seguiu na partida e agora sim esse peão toma a torre por E8 com o cheque descoberto, acaba a partida na hora. Por isso o rei F8 seguiu na partida e agora a torre por G5 captura o peão. Dama por F4 é cheque e vai cair a torre. Calma, não é bem assim, dá pra jogar a dama, dá pra voltar a torre. A partida seguiu com torre e volta. E aqui torre em E6. E agora a gente vai ver a técnica aqui do Abdusa. Primeiro ele tira o rei, tenta levar o rei pro jogo, coordena aqui torre e dama, vai passando aqui, ó, vai tentando castigar o rei exposto, traz a torre, traz a dama, pressiona peão, né? Tem que segurar também os ataques aqui do Magsudlu. O rei dele tá seguro, mas nem tanto assim. E aqui é o seguinte, galera, o tempo deles já começa a cair, né? Agora chegaram no lance 40 e ganharam mais um monte de tempo no relógio pra jogar esse final aqui, né? Eu não sei vocês, mas eu gosto mais da posição das brancas aqui por conta do rei exposto, né? Olha a dificuldade que é jogar esse final quando as peças vêm chegando, né? Então aqui o Abdusattorov fica ainda um pouquinho melhor no tempo, vai perseguindo aqui, quase que vai ter trocas aqui, mas agora a dama em H8 mantém a defesa da torre. E o rei aqui desesperado, é muito difícil achar os lances aqui de negras. E leva esse A4 de repente aqui, que é um lance maravilhoso. Por que A4? Uma possível explicação aqui é para desviar a dama aqui da defesa da casa aqui de C5, por exemplo, e também de B6, tá? Por exemplo, aqui se dama por A4 não foi jogado, a gente teria dama em E5 aqui com um cheque. É bom, E5 também é mais direto, né? Aqui rei B7, dama D5 cheque e ganha a torre aqui na sequência, né?
Então A4 aqui, um lance violento aqui do menino Abdusattorov, né? Pra ganhar o controle, na verdade, da casa de E5 aqui. É que tem outras linhas também, né? Eu falei a casa de B6, né? Mas na verdade aqui é D5 mesmo. Em todas as linhas aqui, dama D5 é a linha que vai ganhar, né? Então, espetacular aqui a visão de jogo do Abdusattorov. A partida seguiu com dama C5. E agora a torre volta aqui para casa de D1. Torre D7, torre B1, evita as trocas. Aqui a torre vem para casa de D8, a dama sai. Mais uma vez, né, essa temática aqui de como castigar o rei exposto, né? O Abdusattorov espertamente vai evitando trocar as peças. E como tá mais difícil jogar de negras, a gente vai vendo que o tempo do Magsudlu vai ficando pior, né? A questão toda é essa. Aí já desmorona aqui peões, caem 2 peões. E aqui sim... mais uma vez esse peão intocável, né? Agora a ideia é ganhar o controle da casa de C6, né? Olha que interessante isso. Aqui é o seguinte, pessoal, dama D5 seguiu na partida, mas se dama por A5, aqui torre B7 e se rei C8, a dama ganhou o controle da casa de C6 e vai dar checkmate aqui em poucos lances, tá? Aqui a gente tem aquele matezinho do Kovalev lá, aquele... checkmate, esse padrãozinho aqui de checkmate, né? Parece um robozinho, né? Anda uma perna, vai, anda outra perna, vai e vai pro checkmate. Aqui então seguiu com dama D5, tá difícil demais aqui pro Magsudlu. E olha só a sequência que vai encaixando aqui o Abdusa. Peão passado dos dois lados, agora cheque. E aqui não tem jeito, esse rei tá exposto demais, né? Agora, tomar cuidado aqui, por exemplo, não pode trocar a dama aqui. Agora as pretas ficam iguais aqui, vão poder empatar, né? Então tem que ter frieza aqui, ó, seguiu com dama cheque, evitando a qualquer custo a troca de damas. Por quê? Porque o rei tá exposto, né? Agora, tem sempre a temática do checkmate também aqui na fileira do fundo e tudo mais, então tem que se tomar cuidado, né? Mas nessa posição, Abdusattorov encaixa checkmate aqui. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar o mate em 1, vale a pena? E eu espero que você tenha encontrado aqui o simples e direto, né? Dama G4, aqui checkmate. Galera, os grandes mestres também levam checkmate, né? Até que o mate vos separe aqui essa partida. Uma partida espetacular aqui do Abdusattorov, mostrando aqui realmente o estilo do Abdusa, que é um jogador frio pra cima, agressivo demais. E uma abertura assim impecável, né? Maravilhosa, maravilhosa. A abertura, o gambito que preparou ali o Abdusattorov. Eu achei essa partida assim uma pérola aqui do Tata Steel, né? E aqui a gente tem o relatório aqui do chess.com, 93,3% de precisão. Jogou demais aqui o Abdusa, não à toa ele tá na segunda colocação aqui do torneio, né? E o Magsudlu também foi bem demais, a verdade é essa. Agora é o seguinte, vamos ver aqui a classificação final aqui do Tata Steel ao final aqui dessas rodadas. Vamos abrir aqui. Opa, deu pau aqui no chess.com. Olha aí o Danny Ranch. Cuidado, Danny Ranch. Tem, como é que é o negócio? Processo de 100 milhões aí do Hans Niemann. Pois é, galera. Ah, voltou. Que bom, né? Que bom que voltou aqui. Só que agora é o seguinte. Aqui a gente quer ver a classificação final aqui. A classificação parcial aqui do Tata Steel Masters 2023. E aqui está então a Nishigiri na primeira colocação, Abdusattorov segundo colocado, os dois jogadores com 3 pontos. E na sequência temos Caruana e Praggnanandhaa, olha só. Leva o Aronian com 2 pontos, Erigais e o Carlsen se juntou à turminha aí dos 2 pontos depois da derrota pro Guiri, né? O Guiri ficou em primeiro ali, derrotou o Carlsen e o Abdusa tá em segundo. O Carlsen tá em sétimo agora, se juntou a Ralé, hein? Magnus Carlsen se juntou a Ralé, né? Agora, se falar Aronian, né? Erigais, Diglirin e Wesley So, Ralé, é porque realmente o torneio é muito forte, né? Porque essa turma não é ralé nem a pau. São os melhores do mundo, né? Aqui Magsudlu, 1,5, Richard Laporte, o Vincent Keimer, 1,5, Jordan Wolfrich, 1,5 e o Gukesh, menino Gukesh. O que está acontecendo, Gukesh? Será a puberdade? É o quê? Muito bem, galera, não sei. O fato é que o torneio tá bom demais. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!